Caros, já são 8h10, ainda não entrou nenhum aluno, mas para mim não tem problema, tá? Eu acho melhor eu já é, registrar o vídeo, né? É, dessa parte de matrizes, ainda mais porque nessa semana a gente não terá aula da quarta-feira de manhã, né? Não teremos. Então assim, é bom eu já registrar o vídeo de matrizes. É, e vou aproveitar que, no caso, quando não tem aluno, eu vou fazer em C++, né? Quando chegar, vou fazer os exercícios de slides, porque, né, eu não sei que exercícios serão, né, os prioritários, né, dos alunos. Geralmente eu sou informado disso na quinta-feira, né, quando a gente tem aula de laboratório. Ou mesmo durante atendimento, né? De tarde tem muita gente que espera a quarta-feira de manhã para receber a lista, dar uma olhada e já marcar os exercícios mais difíceis para, né, para me perguntar. Né? Ainda não temos a lista, a próxima lista. E a lista anterior, que se não me engano lista 6, né, ela foi prorrogada para ser entregue hoje de manhã. Né? E a próxima lista, que é a lista 7, vai ser agora na quarta-feira, né? Amanhã, mas amanhã a gente não tem, né, aula, né? Então, semana ímpar nós temos aula, semana par não temos aula, né? Se eu não estou errado, agora vai ser a oitava semana, lista 7 na oitava semana, tá? Então assim, vou então começar a falar do... Mas estou com o Gmail aqui ativado, certo? Estou com o Gmail ativado. Se alguém, né, quiser me contactar por e-mail, pode, né, pode tentar, né? Já estou com o C++ aberto, né? Vou fazer tudo em C++. Tem alguns professores que até falam assim: ah, que pena, às vezes não vem aluno na minha aula, né? Para mim não tem problema nenhum, porque aí eu vou fazer tudo em C++, que para mim é a linguagem, né? Tem até uma música do Kid Abelha, né? Eu acho que vocês não vão saber. Kid Abelha foi um grupo em que cantava Paula Toller, né? Agora ela tem carreira solo, né? Que a música se chama Os Outros São os Outros e Só, né? Então para mim C++, né, é a linguagem, as outras são as outras e só. Mas é muito bonita a musiquinha, certo? Se vocês forem ouvir, Os Outros São os Outros, né? Do Kid Abelha, né? Aliás, musiquinha não, é uma baita música, né? Fez muito sucesso até hoje, né? Kid Abelha, Paula Toller, né? Bom, matrizes, já chegamos nessa parte. Vai ter matrizes essa semana, semana que vem tem matrizes também, tá? E são vetores bidimensionais, né? Ou você pode chamar de arrays bidimensionais, né? É que em inglês a palavra array geralmente é traduzida como vetor, tá certo? Manipulação de vetores, como é que a gente vai fazer, né? Cálculos como multiplicar a matriz, né? Somar a matriz. Aí você vai falar assim, bom, mas já tem software para isso, né? Eu, por exemplo, adoro o Octave. Octave e MATLAB, né? Combinação das duas. Que são também linguagens interpretadas, né? Que nem Python. Python ele não tem um compilador completo, que ele tem um interpretador, né? Ele tem um interpretador e em seguida depois que ele interpreta, né, os seus comandos, ele começa a executar. Também Octave e MATLAB são linguagens interpretadas, né? Mas assim, recentemente eu ouvi falar que o MATLAB você pode gerar um .exec se você quiser rodar no Windows o .exec. O .exec vai rodar mesmo que você não tenha MATLAB instalado ali. Então, numa outra máquina você gera com o MATLAB você gera um .exec e com aquele .exec você não precisa ter MATLAB instalado, vai rodar no Windows. Não sei como que é para os outros sistemas operacionais, tá? E vamos ver como vamos manipular a entrada de matrizes, saídas, né? Localizar elemento na matriz, aí resolver problemas que requerem o uso de matrizes bidimensionais, né? Então, nós tínhamos aquele exemplo de array, né? Vamos supor, você tem o RA dos alunos aqui, né? Ou, né, na verdade, 10 alunos numa classe,
Mas como a linguagem Java, acho que é Python também, né? E C++, eles começam a contar do zero. MATLAB e Octave não, eles começam a contar do 1, tá? Então você não tem índice zero. Então você tem 10 alunos, cada um tem um RA, que seria um RA bem simples, e são as notas numa prova ali, né? Então, no caso do Java, é assim que você tem que declarar, né? Nota vai ser um array de ponto flutuante aqui, né? E aí você tem que instanciar, né? Uma classe, né? Aqui seria uma classe de entrada, que são arrays, né? E aí o que acontece, né? Por enquanto, se você tem a teoria vista até agora, tá tranquilo. O problema é o seguinte, né? E vamos supor que você tem, né, vários alunos em várias disciplinas, certo? Nem vou ler, né, o que está escrito aqui, porque vocês, né, leem, né, por si só, né? Então, se você tiver 20 alunos em 5 disciplinas, olha só, né, é uma tabela gigante. Aí você falaria assim, mas tudo bem, aí eu poderia trabalhar com Excel, ok, tá? O Excel, ele trabalha com planilhas. Agora vamos supor, né, ele não trabalha com operações matemáticas. Tanto que o software MATLAB, né, originalmente ele começou a ser chamado assim, porque era um aluno está entrando aqui, né? Vou conversar um pouquinho com ele. Oi, certo? Eu acabei de. Eu vou ter que rapidinho parar o screen share, porque. Oi, Guilherme, tudo bem? Certo? O que acontece é que é o seguinte: esqueci de deixar aberta, né, a janela do chat e a janela de participantes, tá certo? Então, eu comecei a gravar o vídeo da teoria, certo? E mesmo sem nenhum aluno, né? Porque nós não vamos ter a aula da quarta-feira. Então eu preciso ter essa teoria gravada para quem for assistir, né, mais tarde. E aí, como a gente não vai se encontrar na quarta-feira, né, tem o laboratório de quinta, apesar do atendimento também, o horário foi votado, né, então nem todo mundo consegue, né. Então eu tenho respondido mais dúvidas por e-mail. Eu percebi que os seus colegas eles gostam mais de perguntar por e-mail mesmo, porque aí é no horário que pode, cada um pode ir num horário, né, certo? Então deixa eu só perguntar, consegue me ouvir, né? Não sei se você consegue me ouvir. Às vezes você não tem microfone, né? Mas você é o único aqui, né? Eu estou participando também com o meu celular porque apesar da minha assinatura do Zoom, eu tenho assinatura do Zoom. Eu posso receber até 100 alunos, né, com essa assinatura, né? Se não aparece ninguém, em 40 minutos, isso está certo. Então, se você não tem microfone, pode escrever na janela do chat, eu vou estar sempre prestando atenção. Então, com essa assinatura, eu posso receber até 100 alunos, porém, se ninguém aparece, depois de 40 minutos, a reunião é cancelada automaticamente, mesmo. Então, eu participo também. Ó. Eu instalei o Zoom no meu celular e pelo menos tem sempre mais um, né, me ouvindo, que sou eu mesmo. Né? Mas estou contente que você veio. E agora você vai decidir. Se você quer mais detalhes de teoria, eu vou mais devagar nos slides de teoria. Se você prefere um resumo assim da teoria e vamos embora logo para os exercícios, tá? Aí você pode decidir agora isso aí, tá? Você pode até escrever para mim. Se você quer detalhes de teoria, se você prefere só um resumo da teoria, aí eu já vou até mais, né, de acordo com o que você prefere, tá certo? Basta escrever aqui, né? Vamos ver, prefere a teoria resumida ou com detalhes, né?
Porque, assim, também ler os slides eu não vou ler, né? Vocês podem ler. É, eu gosto de escrever de vez em quando, né? Acho que com detalhes, né? Você prefere com detalhes, tudo bem. Então eu vou... esse comecinho, então, já que com detalhes, eu vou até repetir. Quem assistiu o vídeo até agora, né? Eu só vou repetir porque o Guilherme acabou de chegar, né? Então a gente estava falando de matrizes, né? E as matrizes, elas são bem similares aos arrays que a gente acabou de ver, tá certo? Mas os arrays, eles são sempre unidimensionais, né? O exemplo, né, que a gente acabou de ver na semana passada foi, por exemplo, alunos numa classe e você com as notas desses alunos, né? Vamos supor que é uma classe só com 10 alunos, né? Na UFBC, os cursos mais avançados, tem cursos muito avançados ali, né? E poucos alunos procuram esses cursos, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu estava na matemática, não sei se na UFBC ou na minha instituição anterior, tinha um curso que era superfície de rima, né? Superfície de rima era um curso do mestrado. Então, assim, na verdade não tinha nem 10 alunos, tinha 2, né? 2 ou 3 no máximo, né? Então, e era um tópico, né? Superfície de rima. É muito específico. Então, assim, pode ter classes pequenas, né? Então é um curso de tópico. E no Java, por exemplo, como é que você declara o array, né? Só relembrando, mas a gente teve 2 semanas, né, de array. No Java você tem que instanciar uma classe, né? E aqui você tem um array de ponto flutuante, aí você instancia uma classe e fica com um objeto. Esse vai ser um objeto dessa classe, tá bom? Mas também vou perguntar para o Guilherme, certo? Qual é a sua linguagem preferida? Tá? Java, C++. Vou perguntar primeiro C++, né? Porque Python. Tudo bem, a gente vai fazer os exercícios em Python, tá bom? Você salvou, hein? Você salvou os seus colegas do Python, porque eu ia fazer tudo em C++. Olha, tá abertinho aqui para fazer tudo em C++. Mas tudo bem, certo? Eu vou fazer em Python como vocês querem. A turma do Python, ela é uma turma grande, tá? Eu acho que vocês devem ter até combinado, ó, aparece um de nós lá na aula, porque senão ele vai fazer tudo em C++. Não. Mas tudo bem, ó, vamos lá. E aí, só recordando esse slide, aqui, por exemplo, né, no caso do array, você vai poder colocar 10 elementos. Não vai ser que nem uma tabela, né? Mas por que precisaríamos de uma tabela? Imagine 20 alunos que estão fazendo 5 disciplinas, os mesmos 20 alunos, tá? Então você tem o RA dos alunos de 1 a 20, né? E as disciplinas aqui, a disciplina 01, disciplina 02 até, na verdade, disciplina 05, né? Quer dizer, você poderia colocar mais. Aí você começaria a escrever disciplina 10, que é o 10, 11 e assim vai, tá? E aí você tem uma tabela. Tudo bem que você tem programas como o Excel, que o Excel ele trabalha com tabelas, né? Mas assim, né? Ele trabalha com tabelas e as funções dele são assim, mais voltadas principalmente ao que se manipula, né? Estatística, né? Quando você trabalha com estatística. Agora, e se você quiser trabalhar, né, com a parte assim de cálculo, né? Eu estava antes de você chegar, eu estava até mencionando o MATLAB, né, que é muito famoso e tem a versão gratuita do MATLAB, que é o Octave. Ele faz parte do projeto GNU. E o projeto GNU ele tem todos esses softwares livres aqui. Agora eu esqueci de eu esqueci de dar screen share. Então, agora eu não sei se no vídeo vai aparecer o slide, né? Eu nunca testei aqui no Simple Screen Recorder, que é o software que eu uso para gravar o vídeo. Então, mas esse aqui é o share screen do Zoom, né? O Simple Screen Recorder é outro.
Vou dar até um refresh para saber se, né, tem colegas, né, que me peguem, já estão até perguntando coisa de matriz, olha, né, foi ontem, né, e tem, por exemplo, Luiz, sugestões de, não, se bem que o Zampiroli Francisco, né, Vitor, alguns são professores, mas é que tem aluno chamado Francisco também, tá? E aí eu expliquei, né, naquele momento que você chegou, né, eu expliquei que o MATLAB, né, ele é uma abreviação de Matrix Laboratory, né, Matrix Laboratory. E ele opera matrizes muito rápido, tá? Então, por exemplo, multiplicação de matrizes no MATLAB é extremamente rápido. E umas estratégias que eles usam, o MATLAB, né, quem trabalha na MathWorks, né, já até me explicou, é que tem muito código escrito em assembly, direto na linguagem da máquina mesmo, tá? Não tem como ser mais rápido do que, né? E eles usam ponteiro e tudo, assim, lá não vai ter Python, não vai ter Java, não. Claro que você usa a máquina Java hoje em dia, né? Quando você instala o MATLAB, você vê as janelinhas típicas do Java, tal, né? Mas assim, parte do MATLAB, né, uma boa parte do MATLAB, ele é instalado na sua máquina. Então assim, não vai ser a máquina Java, né, vai ser a sua máquina com seu sistema operacional, tá? E aí quando rodar vai ser bem rápido, né? Então ele é impressionante mesmo. Mesmo no Windows, o MATLAB ele roda tão rápido, né? E eu cito o Windows porque o Windows é lento mesmo, né? Então, assim, multiplicação de matrizes, né? Um monte de coisas de teoria matricial, decomposição, diagonalização. Nossa, essas coisas eu acho que Excel não faz, tá? LibreOffice, né? Excel não fazem diagonalização de matrizes, autovetores, autovalores. Certo? E o MATLAB e o Octave, eles são assim surpreendentemente, o MATLAB, tá? O Octave nem tanto, tá? O Octave eles são surpreendentes, o MATLAB é surpreendentemente rápido, tá? Então quem for trabalhar com diagonalização, essas coisas, né, vai usar um software que nem o Octave, né? O MATLAB mais rápido ainda, né? Então, escreva um programa para armazenar as notas de 20 alunos em 5 disciplinas, né? Se você só vai fazer aquilo que, né, uma planilha faz, né, eu uso. A planilha de alunos aqui dessa disciplina é em LibreOffice que eu faço, né? Eu não uso um programa, né? Mas assim, vamos supor que você queira operações mais avançadas. Aí você vai escrever o seu programa, né? Então, matrizes, né? Então, são estruturas multidimensionais. Então, assim, você pode falar assim, é array de array. Você pode falar, é um array de array, tá? Você tem as linhas e as colunas. Geralmente, as linhas você indica pelo índice i. I é igual a 0, né? No Python, no C++, no Java. Mas no MATLAB Octave, i é igual a 1, a primeira, tá bom? Certo? I é igual a 0, 1, 2. Aí aqui J, as colunas. J é igual a 0, 1, 2, 3. O J vai de 0 a 3 e o I vai de 0 a 2 aqui, né? Então, 3 linhas e 4 colunas, tá? Agora, por exemplo, diferentemente do pessoal da matemática, tá? Aí na computação o pessoal se divide, tá? Eu digo sempre que uma matriz tem M linhas e N colunas, tá? M de morango, né? E N de navio. Por quê? Porque eu gosto de seguir a ordem alfabética, né? E é muito comum a gente olhar primeiro, você tem uma lista, né? Se você só quer uma informação rápida da lista, né? Você vai percorrendo a linha, você vê, na linha 1 tem isso, na linha 2 tem isso e tal, né? Aí se você quer ver os detalhes da linha, aí você vai para a coluna, tá? Então eu falo M linhas, N colunas. Eu só mudo isso se no enunciado, né? Por exemplo, como a gente está usando agora corretor automático no Moodle, eu posso até mudar isso, né? E me policio.
Mas eu gosto de criar assim, vamos supor assim, estratégias, né, para facilitar é, o, é, a minha organização, como eu organizo o código, entendeu? A ordem alfabética é uma das coisas que eu, né, adoto sempre, tá? Então M linhas, N coluna, tá? Vamos ver como vão ser as listas, né? Porque aí é meio dividido, né? Tem muita gente da computação, né, que veio da matemática. Eu vim da matemática, né? Mas assim, é, assim como eu critico o Python, Java, né? Eu também critico matemática, critico a computação, critico tudo, tá bom? Certo? Então, mas é claro, né? Veja, sem o Java eu não poderia estar aqui me encontrando com, né, com você. Então, é claro que eu reconheço o valor, tá? Não é porque eu gosto do C++ que agora, né, todo mundo vai ter que gostar, né? Não é isso, não. É, e a sintaxe em Java seria isso aqui, ó. Aí pode ser matriz de caracteres, por isso que está escrito tipo aqui, matriz de caracteres, matriz de inteiros, booleanos, pode ser de floating point, né? É como você quiser. Aqui, essa matriz aqui eu não coloquei os números, né? Mas são os mesmos números que estão aqui, tá? 10, 5, 3, 3, 4, 1, tá bom? Então, por exemplo, olha, system out print A21 imprime o valor 17. Linha, na verdade, assim, seria linha 2, né? Mas na verdade é a terceira, porque o Java começa a contar do zero. E coluna 1, mas na verdade é a segunda coluna, porque, tá? Então vamos ver, será que é o valor 17 mesmo? Então seria a terceira linha, segunda coluna. Vamos ver, né? Terceira linha, segunda coluna, exatamente, 17. E se você for comparar aqui nos slides, vai ver que vai dar certinho, ó. I igual a 0, J igual a 2, então a primeira linha, terceira coluna, né? Então vai ser o valor 32. E aqui, se você trocar, vai ser o valor 29. Então, primeira linha, terceira coluna. Vamos ver, ó, né? Primeira linha, terceira coluna, aí você tem o 33, né? Terceira linha, primeira coluna, 29. 33, 29. Aí, vamos ver, deixa eu tirar aqui, ó. Certinho, é verdade, ó. 33, 29, tá aqui, ó, tá? E com isso você vai localizando todo mundo, ó, certo? 0, 0. Aqui tinha que fechar o parênteses, né? Mas não esquecemos, né? Tá? Então, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, 1, 2, 3, tá? Essa aqui é uma pequena dificuldade, né? Certo? Quando você, né, que é programador numa empresa, não sei se você faz estágio, vou até perguntar se você faz estágio ou trabalha já em empresa, né? Você faz estágio, já trabalha em empresa, trabalho em empresa, né? Então, só para saber, né? Se você prefere também não falar, também você não precisa, né? Eu tenho agora que responder nada. Não se preocupe. Se você não quiser, tá, então tá bom, certo? E aí, por exemplo, mas um belo dia você vai tentar, né? Uma vaga, né? De estágio ou trainee, né? E eu não sei se você quer seguir computação. Você quer seguir computação, tá? Você quer computação, assim? Ou você quer seguir estatística ou biologia, né? Então, você não decidiu ainda, tá? Mas se você for seguir computação, na sua empresa, uma bela hora você tem que conversar com os outros colegas da empresa que não sabem nada, né, de computador. E aí a primeira dificuldade é justamente, né? Você conta do zero para frente, do zero para frente. E não é o natural, né? Os seres humanos, né, em geral, né, fora da computação, eles contam a partir do 1, né? Então, essa é a primeira dificuldade quando você se comunica com alguém que não é da área, né? Então, já vai precisar já vai precisar se preparar, né? Quando você vai conversar, vai apresentar algum slide na empresa, né? Então vamos ver, ó. Problema 1. Escreva um programa para ler via teclado uma matriz 3x4 e exibir o seu conteúdo no console, tá? Aqui, como eu falei, né? Vocês podem ler slide, né?
E você também falou que sua linguagem preferida é o Python. Aqui está em Java, né? Mas de qualquer forma as dicas, né, da semana passada continuam. Assim como tinha, né, a dica de você já criar uma função, né, ou um método, que se fala em Java, não se fala função, fala método, né, de ler a matriz, né, no teclado. Entra 1, entra 2, entra 3, né? Então aqui você já pode criar isso. Nós vimos na aula passada como faz para ler uma linha de uma vez, certo? Eu fiz até um programinha em Java. A lista de exercícios traz um comando bem, né, abstrato ali que já lê a linha toda. Mas assim, né, eu costumo usar funções que eu criei. Eu criei aquela função, né? Eu prefiro usar aquela que eu criei porque se eu precisar modificar é muito fácil. Eu entendo perfeitamente o que está acontecendo ali, tá? Aqui continua sendo em Java. Esse exemplo anterior não era com métodos. Agora tem os métodos, ler matriz, imprimir matriz, né? Mas como você mesmo falou que gosta do Python, né? Aqui tem, né, o código prontinho, ó, né? Como faz para ler. Você já colocaria, você pode até colocar as notas aqui na forma de, né, de uma linha só, né? Se você quiser entrar no seu programa, você já entra com os valores ali, se você quiser, tá? Isso aqui é um exemplo de inteiros ou, né, floating point, tá? E se você quiser, né, colocar string, né, o booleano, também pode. O que não dá para fazer com matrizes, a menos que você crie lista de lista, aí é diferente, não é array, aí é lista, né? Aí seria misturar, certo? Uns têm string, outros têm inteiro, outros têm float, outros têm booleano e tal. Aí o Python chama isso de lista, não chama de array, né? Aí seria lista de lista ou array de array, né? Array de array é só um tipo, todas as entradas têm que ser do mesmíssimo tipo, tá? Aí seria array de array, tá? Lista de lista, acredito que pode fazer, tá? Aí você pode misturar o que você quiser, né? E as matrizes em Python, né? Tem a coisa pronta aqui, olha só que legal, né? A gente pode dar um copy-paste, né? Ou tentar fazer, né? Já que os programas estão ficando grandes, né? Eu vou talvez até tentar usar aquela estratégia que tem na lista 6, né, de ler uma única linha. Aí eu vou, nos exercícios, vou entrando linha por linha, tá certo? Então, assim, ou modificar o meu programinha que eu fiz para poder ler uma matriz toda, né? Aí eu teria que ver lá no Colab Research, né, como eu faço para ler tudo de uma vez. E aí eu leria a matriz tudo de uma vez, dou um highlight, manda bala, né? Certo? Porque também ficar digitando toda hora né, não é uma boa estratégia, né? Se você for ficar digitando cada entrada, poxa, isso demora muito e você tem outras disciplinas para estudar, não é? Tá? Então, por exemplo, olha, problema 1. Mas o problema 1 está resolvido, os códigos estão aqui, a gente pode até copiar, né? Só que aqui é o seguinte, os códigos que ele está dando, né? Eles leem entrada por entrada, né? Ou depois eu vou até verificar aqui. Não, ele já está colocando a matriz. Ele coloca já de uma vez ali a matriz, tá? Então ele nem lê, já coloca no programa que matriz é aquela, né? Mas assim como vocês precisam do corretor automático do Moodle, se faltar um comando de leitura, que tem que ler, né? Do console, tem que ler pelo console. Então o corretor do Moodle vai reclamar. Ele vai reclamar. Você tem que ler. Você não pode entrar, né? Então, mas assim, dá um highlight, copy paste, eu acho que aí facilita com o Google Colab e facilita o corretor lá do Moodle, né? Aí tudo bem, problema 1 já está resolvido, tem lá o código pronto, né? A gente vai resolver o problema aqui, né? Não tem o código pronto, né? O slide já tem o código pronto ali. Escreva um programa para exibir a soma dos elementos da linha K de uma matriz 3x4, né?
Tem vários problemas aqui que não tem código pronto, né? Construa um método que receba por parâmetro uma matriz preenchida, suas respectivas dimensões. Retorne V verdadeiro se existir alguma linha com todos os elementos zerados. F, aqui vai ter V, né? Porque vai ter pelo menos uma linha assim, né? Tem vários problemas aqui. Além desse, né, tem o slide de laboratório, né? Provavelmente quando essa aula era dada, né, numa sala de aula mesmo, né, esses problemas o professor resolvia assim, no telão, porque nas salas de aula os alunos não dispõem, né, de computador, de um computador ali. Aí lá no laboratório, né, provavelmente ou retomava-se alguns desses slides e complementava com o próximo slide, que é slide de laboratório, tá certo? Então vou dar uma pausa agora, tá? Só dar uma pausa na gravação. Aqui, preciso encontrar aqui, ó.